só, vamos aqui então iniciar a aula número 8 do minicurso Introdução às Transições de Fase. Então, essa aqui é é uma espécie de aula apêndice, ou seja, é uma complementação àquilo que eu discuti nas aulas anteriores sobre modelos mecânicos e também apresentar outras analogias com transições de fase que eu fui encontrando na literatura. Vamos dar início a essa aula. Então, a primeira coisa. Assim, quando eu preparei esse material, eu estava pensando num público-alvo de alunos, vamos dizer assim, no início da graduação, ou até, no caso que eu apliquei, num aluno no ensino médio. E nessa situação, a gente não, nem sempre a pessoa já viu o formalismo lagrangiano, o formalismo hamiltoniano. Mas para quem já viu, aqui eu vou apresentar algumas discussões. Por exemplo, no modelo em que tinha um arco em rotação e uma bolinha no arco, que é o modelo anterior que a gente viu, a gente pode obter algumas coisas interessantes utilizando o formalismo lagrangiano. Lembrando que a lagrangiana é igual a energia cinética menos a energia potencial. E se você leva em conta a energia cinética como sendo meio de mv quadrado, e aqui você tem duas velocidades. A velocidade em relação a θ, que é R é θ ponto, onde θ ponto é derivada em relação de θ em relação a t, e a outra é a velocidade angular, que o arco está girando uma frequência ômega. Então seria R ômega, e esse R, pela relação do triângulo, a gente tinha que era R, que era o raio do círculo, vezes o seno de θ. Colocando na expressão de mv quadrado, as duas componentes da velocidade que a gente tem nesse sistema, ficaria meio m sobre 2 parênteses, r θ ponto ao quadrado, mais ômega r quadrado seno ao quadrado. E aqui a gente faz uma recordação do conceito de energia potencial, que a gente toma em referência aqui, a gente tem duas coisas, que é o R grande, que é o raio do círculo, a posição, quando, por exemplo, a massa vai deslocar de um ângulo θ, a gente tem essa altura y, que pela geometria que a gente vê que o y como sendo um r, menos essa parte aqui que é r cosseno. Então, a altura vai ficar como sendo r menos r cosseno. E a energia potencial é mg vezes essa altura y, ou seja, mgr 1 menos cosseno. Claro que se ela em θ igual a zero, a gente tem que a energia potencial mínimo igual a zero. Que o cosseno de zero igual a 1 e 1 menos 1 cancela. Portanto, voltando na Lagrangiana, colocando essas quantidades, a gente obtém exatamente energia cinética menos potencial, que era energia cinética esses dois termos, e menos a potencial aparece o sinal de menos aqui. Menos mgr, 1 menos cosseno. E aí que vem a sacada, você reescreve a Lagrangiana como sendo esse meio de mr θ ponto ao quadrado menos esse potencial efetivo. Então, esse termo, esse segundo termo aqui, ele é incorporado no potencial e você, junto com esse termo, se obtém esse potencial efetivo. Então, fica esse, é como se fosse essa energia cinética menos esse potencial. E esse potencial que a gente obtém incorporando aquela parte da energia cinética, fica exatamente a expressão que a gente obteve para o potencial nas últimas aulas, como sendo mgr, colocando já, ó, aqui fica aí, vamos voltar aqui, fica mgr 1 menos cosseno, menos o termo que tinha anteriormente. Colocando mgr em evidência, aparecem essas expressões aqui, e recordando a definição que a frequência crítica é ao quadrado igual a g sobre r, a gente reescreve o segundo termo, com uma razão entre as frequências, e essa expressão final é justamente a expressão que a gente obteve potencial analisando a segunda lei de Newton. A gente obteve na aula passada essa força tangencial resultante e depois chegou que esse potencial satisfazia essa relação, né? Que menos 1 sobre R derivado do potencial em relação a θ dava força tangencial.
Ou seja, essa aqui é uma maneira alternativa de você justificar o potencial pelo formalismo lagrangiano. É muito mais simples, muito mais rápido, mas nem sempre a pessoa tem esse pré-requisito. Às vezes a pessoa não viu a mecânica analítica, essas coisas. Então aqui é só por isso que eu coloquei como um apêndice, um complemento, né? É interessante sim, mas você não precisa disso para obter as conclusões que a gente fez nas aulas passadas. Então vamos lá, aqui alguns comentários que são interessantes, que são, vamos dizer assim, adaptações, pequenas alterações dos modelos anteriores. Vamos começar com esses modelos, que é o modelo do arco em rotação com uma bola. A gente mostrou que você tem um arco em rotação, tem uma bola, e a gente fez a conexão desse modelo com a transição de Landau de segunda ordem, ou transições contínuas. Só que nesse caso existe uma simetria, que você escolheu o eixo de rotação como sendo exatamente no semicírculo. Então, de uma certa maneira, se você quebra essa simetria, há a possibilidade de a gente obter uma transição de primeira ordem. Por exemplo, aqui, em vez de você escolher o eixo de rotação no semicírculo, você faz um deslocamento dessa quantidade A. E o eixo de rotação agora não é no semicírculo, é diferente. Se A é igual a zero, recupera o resultado anterior que a gente fez nas aulas passadas. Mas só com essa pequena mudança, com essa quebra dessa simetria, já que agora o lado direito é um pouquinho diferente do lado esquerdo, o eixo de rotação foi mudado, é possível mostrar, você faz toda a análise igual que a gente fez aqui. Quando você faz a expansão de Taylor no potencial, aparece um θ3, indicando uma espécie de transição de fase de primeira ordem. Então, essa é uma das possibilidades. E no outro modelo que é o modelo inicial que a gente fez, que é o modelo mecânico termodinâmico, onde a gente tinha tubos e pistão, você tem um tubo do lado direito, tubo do lado esquerdo, tantas moléculas de um. Só que quando a gente analisou, também tinha uma simetria. A gente considerou um número de moléculas N no lado esquerdo e N no lado direito. E novamente fizemos uma conexão com a transição de fase de segunda ordem. Agora, se você faz uma pequena modificação, bem simples até, você pega N1 moléculas para a direita e N2 moléculas para a esquerda. Claro, esses N sendo diferentes. Aí a gente novamente faz toda a análise que foi feita nas aulas, pega a expansão de termo no potencial e vê que aparece um termo θ3, indicando também que existe uma transição de primeira ordem. Então, nesse sentido, é uma espécie que a gente quebrou a simetria, aí vem a discussão de transição de Landau de primeira ordem. Então, esses são adaptações simples que a gente pode fazer dos modelos anteriores e explorar um pouquinho mais a conexão com a transição de primeira ordem. E uma outra possibilidade, que eu acho que também é muito interessante, é que a gente poderia, por exemplo, naquele modelinho de gás de pistão, manter o número de moléculas dos dois lados iguais. Só que em vez de você entrar com a condição dos gases ideais, que era PV igual a N kBt, onde N é o número de moléculas, Kb é a constante de Boltzmann, você toma, agora não é mais gás ideal, agora é, por exemplo, um gás de Van der Waals, que satisfaz essa equação aqui. P é parênteses P mais A, onde A é uma constante, dividido pelo volume ao quadrado, vezes V menos B, onde esse Bzinho também é uma constante, igual a N kBt. Então, se você, assim, agora modifica o gás, ele não satisfaz um gás ideal, mas sim um gás de Van der Waals, é também muito interessante se analisar esse modelo e você observa, bom, existe simetria dos dois lados. O teu potencial que você obtém, aquele potencial adimensional, tudo, no final do dia ele aparece como sendo um fator A de T, onde esse T vamos dizer assim, envolvia o desvio da temperatura, a temperatura crítica. Então, aparecia esse termo, θ quadrado, mais B de T, θ na 4, mais C de T, θ na 6. Ou seja, a gente tem θ2, θ4, θ6,
que é também uma outra maneira de você descrever a transição de primeira ordem, que a gente mostrou. Só que, claro, vai depender de como os parâmetros aparecem nessas funções A, B e C de T. Mas é possível também mostrar que para certas condições você tem, de fato, uma transição de primeira ordem com um termo θ6 mantendo a simetria. Essas são as adaptações que a gente pode fazer. E claro, esses casos que eu apresentei anteriormente, eles foram discutidos nas referências que eu citei nas aulas anteriores. E neste momento eu acho interessante a gente discutir outros modelos mecânicos. Claro, não vou apresentar todas as contas, mas mostrar que, olha, existem outras situações que a gente também pode fazer essas analogias. Uma delas é essa daqui, onde você tem uma conta, que é uma espécie de uma pequena peça que tem um furo, e nesse furo passa essa haste horizontal. Daí, grudado nessa peça, você tem uma mola, onde a distância, essa distância A é a distância entre o início que começa a mola até essa haste. Não existe atrito entre a haste e a conta, isso é importante. E aqui a gente tem M é a massa desse pedacinho aqui, dessa conta. A é a distância fixa, então esse A não altera, é uma distância fixa vertical. E esse x ele vai mudar, é uma distância variável horizontal, mas claro, em algum momento o sistema vai atingir a posição de equilíbrio, dependendo das configurações, etc., da constante dessa mola também, mas e daí vai parar, né? Então essa é uma possibilidade que você vai ter aqui, essas combinações entre essas variáveis. Então L é o comprimento natural da mola, K é a constante de força, constante da mola. E esse exemplo aqui, ele foi justamente, ele aparece discutido no livro do Nivaldo Lemos de Mecânica Analítica. Você pode encontrá-lo no capítulo 5 do livro do Nivaldo. Aqui, claro, eu faço um agradecimento especial ao professor Álvaro Nogueira, do Cefet do Rio de Janeiro, que nos indicou esse outro modelo mecânico com essa analogia entre transição de fase. Muito interessante esse modelo. Depois eu fui pesquisar e encontrei também esse outro artigo do Nivaldo, publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, em 2017, onde ele analisa o chamado oscilador quártico e funções elípticas de Jacobi. Então, a solução, não vou fazer aqui, mas dá para vocês encontrarem, ela envolve algumas análises das distâncias que envolve, por exemplo, esse L, que é o que a gente comentou, era o comprimento natural da mola, aqui aquela distância vertical. Então, depende dessas quantidades. Por exemplo, quando o L é maior ou igual a A, a gente tem, quando o L for menor a conclusão é a seguinte: x igual a zero é um ponto de equilíbrio estável. Quando o L é maior do que A, instável em x igual a zero, mas estável numa outra posição. Então, é como se o sistema realmente encontrasse uma nova posição de equilíbrio, que é simétrico, é mais ou menos raiz quadrada de L2 menos A ao quadrado. E tem um outro caso, que é um caso bem interessante, que é o caso chamado caso anômalo, que é quando o L é igual a A. Nesse caso, que isso aqui, esse você vai encontrar no artigo. Você vai analisar a Lagrangiana do sistema, aparece meio de mx ponto ao quadrado, ok, energia cinética usual, e aqui aparece menos lambda ao quadrado sobre x na 4. Então, nesse caso anômalo, é chamado oscilador quártico, a gente não tem o termo de x quadrado. Ele vai direto para x na 4. Esse é o Nivaldo discutiu bem no artigo. Normalmente a gente está acostumado com isso, né? Meio de mx quadrado menos v de x, onde o v de x é um v0, que é uma constante arbitrária que você pode escolher, e meio de kx quadrado, ou seja, um x quadrado, kx quadrado, onde esse k ele poderia ser obtido pela derivada segunda do potencial na posição de equilíbrio positivo, x0 sendo a posição de equilíbrio, ou seja, dava uma solução de oscilador harmônico. Mas quando você tem o caso anômalo, L igual a A,
a gente obtém que o potencial aparece x na 4 e não x quadrado. E aparece esse lambda, onde esse lambda é obtido por essa expressão, né, derivada na quarta do potencial em relação a x4. E daí tinha essa relação, né, k sobre 4L ao quadrado maior positivo. E daí o sistema tem um ponto de equilíbrio em x igual a zero, mas quando você vai analisar, a derivada segunda é nula. Então, não é mais uma dito oscilação harmônica, mas sim a solução da equação de movimento envolve as chamadas funções elípticas de Jacob. Então, a grande novidade do Nivaldo é discutir esse caso anômalo, que vamos voltar aqui, foi justamente nesse artigo na Revista Brasileira de Ensino de Física em 2017. Então, vocês podem encontrar, opa, voltar aqui, esse modelo resolvido para o caso anômalo, caso em que essa distância A é justamente o comprimento natural da mola. E os outros casos também é possível encontrar no livro de Nivaldo, capítulo 5. Daqui eu faço uma pequena observação, né? Eu não efetuei uma varredura completa dos livros de mecânica clássica analítica sobre transições de fase em sistemas mecânicos. Pode ser que em outros livros se encontrem outros modelos. Eu até coloquei aqui nesse. Por gentileza, né? Se alguém souber de outro exemplo, pode me enviar por e-mail, né? Eu gostaria muito de aumentar a minha pasta desses casos. Essas ideias de você tentar fazer analogias com sistemas mecânicos é uma coisa muito interessante, uma coisa que às vezes fica simples, fica mais fácil de você estabelecer essas conexões, como disse aqui, e foi talvez o objetivo desse curso, né? E também existem outros modelos, como eu comentei, eu não fiz varredura nos livros, mas eu procurei fazer uma varredura em alguns artigos, e fui encontrando alguns artigos de esse aqui de Felício Hipólito, publicado na American Journal of Physics, de 85, onde você tem esse arco, e daí nesse arco tem uma haste, na haste tem uma molinha presa a uma conta. Então, daí tem, essa aqui é a geometria do sistema. Você tem a aceleração gravitacional, R é o raio do círculo, a distância do centro até essa parte da mola, R sobre 2, M é a massa do anel, K é a constante da mola, G é a aceleração gravitacional. E o que se mostra é para uma constante efetiva, Kc, que é assim, uma espécie de constante efetiva crítica, que envolve mg sobre r vezes no fator 3. Se esse K for maior que esse K crítico, então a gente tem que a energia potencial do sistema apresenta dois mínimos não triviais em θ0 e menos θ0. Aqui vale um comentário que o anel ele pode mover-se sem atrito no círculo. Então, esse não é um problema tão simples, mas também é um caso bem interessante, puramente mecânico, em que a gente pode observar essa analogia com transições de fase, né? O sistema apresenta dois mínimos não triviais. Um outro modelo, Yoshua Clavijo, que é você tem agora um arco, dois anéis, com duas contas de massa m, daí tem a distância do centro até esses anéis, inicialmente ele chama de Z0, a distância entre os dois anéis é 2r0, K é a constante da mola, m é a massa das contas. Esse arco ele está em rotação com a frequência angular ômega. Novamente, não existe atrito entre o círculo e as contas. E o que você mostra é você acaba obtendo essa espécie de frequência crítica, que é ômega c ao quadrado igual a 2k, r, que é o raio do círculo, menos r0, que é essa distância aqui, dividido por mr. Né? Com essa frequência crítica, você observa, se você estiver acima dessa frequência crítica,
O potencial efetivo que você obtém, ele é uma parábola, e se você estiver abaixo da frequência crítica, novamente acontece aquele negócio, né? O potencial apresenta dois mínimos não triviais em mais θ0, menos θ, quer dizer, aqui não é θ0, né? Seria uma outra variável, que é essa distância z, né? Que é a altura. Então aqui é potencial em relação a z. Então, tem valores não triviais para Z, que a princípio essas contas podem subir e descer, né? E daí, para frequência menor que a frequência crítica, aparece 2Z0 e menos Z0 não trivial. Um outro sistema, agora a gente vai um pouquinho explorar um sistema que é eletromecânico. E se faz também uma Marega, Zílio e Oriati, publicada na American Journal of Physics, de 1990, a gente tem o chamado pêndulo de torção com momento magnético M permanente. Ou seja, tem um campo magnético externo, B0, que está nesse eixo aqui. Esse Mi é o momento de dipolo magnético. E esse pêndulo está meio que aí preso nessas duas molas de constante K. Eta é o ângulo entre o campo magnético e o momento de dipolo magnético do sistema. E o que você mostra aqui entra em cena essa variável, que é T, que equivale a K, que é a constante da mola, μ vezes o módulo do campo magnético. E vamos dizer assim, essa espécie de T crítico igual a 1, meio que você analisa o sistema para maiores que esse valor e menor que esse valor. Quando essa variável T for menor que T crítico, a gente tem que o gráfico da função energia potencial efetivo com relação ao ângulo é uma parábola. E quando for menor, novamente acontece a presença de dois mínimos não triviais. Então, muita analogia com o sistema de Landau aqui, só que num sistema eletromecânico. E com isso eu termino essa aula. Eu agradeço a todos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato no e-mail, se encontrarem outras referências dessas analogias, é muito interessante. Seja em livro, artigo, tudo que enviar é muito bem-vindo, né? Obrigado a todos e até mais.